Graça e paz, meus queridos, que a presença do Espírito Santo seja presente nesse momento na sua vida, assim como eu posso sentir agora presente na minha. É a primeira vez que eu gravo um vídeo, assim diretamente para falar a respeito da palavra de Deus, mas eu andei meditando e buscando entender algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Eu estava meditando sobre Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 ao 12, e fala a respeito da vida de Abrão, e conta a história de Abrão e de Ló, seu irmão. Eles foram para a terra a qual Deus havia prometido, mas nessa passagem específica fala da separação que houve entre Abrão e Ló, por causa da ganância de Ló sobre as terras. Ló, ele queria ter mais terras que Abrão, ele queria dominar tudo. E os pastores que cuidavam das terras de Abrão e dos pastores que cuidavam da terra de Ló começaram a se desentender. E com isso eles também começaram a se desentender. Então Abrão falou assim: Ló, vamos fazer o seguinte, não vamos contender porque somos irmãos. Não vamos ficar brigando por terra porque somos irmãos. Eu vou te fazer uma proposta. Escolha qual lado você quer de toda essa terra. Se você escolher o lado direito, eu vou para a esquerda. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito. Mas nós não vamos contender. Então Ló decidiu ir para o lado esquerdo, que era próximo às terras de Sodoma. Sodoma era considerada a cidade do pecado, a cidade que todos os homens pecavam contra o Senhor, né? Os homens eram maus, os homens eram pecadores, tinham corações severos. Então, lá Ló acampou sobre as terras de Sodoma. E houve um dia em que aconteceu uma guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra. Eram 4 homens contra 5 reis. E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram das terras e Ló ficou. Ló ficou e foi levado como cativo por esses reis que entraram em guerra contra eles. Ló foi levado cativo. E eu fiquei pensando, o Senhor me trouxe a memória sobre a vida de Ló em relação às escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Às vezes, em Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia fala que há caminhos que nos parecem bons, mas que acabam nos conduzindo à morte. E foi o que aconteceu com Ló. Ele escolheu por ganância se separar do seu irmão e acabou pagando um preço alto, porque ele poderia até morrer. Ele se tornou escravo, ele ficou cativo, foi torturado e só faltou morrer. Faltou muito pouco para ele morrer. E assim nas nossas vidas, quantas escolhas nós fazemos que acabamos nos tornando escravos pelas consequências dessas escolhas. Muitas vezes a gente acha que a vontade de Deus para as nossas vidas, ou que a resposta que a gente precisa de Deus por não acontecer logo, a gente começa a agir, começa a se precipitar e acabamos nos tornando escravos dessas consequências, tornando cicatrizes enormes nas nossas vidas, por pura precipitação, por pura ganância, por pura vontade de fazer somente aquilo que agrada a nossa carne. Mas a notícia boa é que Deus é misericordioso. E logo em seguida, em Gênesis ainda no capítulo 14, versículo 13, fala de um homem que sobreviveu à guerra e que conhecia Abrão. E esse homem chegou lá, fugiu das terras de Sodoma e foi lá, correu para Abrão para contar. Olha, aconteceu isso e tal, e seu irmão está lá cativo. Abrão logo reuniu todos os homens. A Bíblia fala que foram 318 homens que Abrão reuniu para ir lutar a favor de seu irmão. E lá ele lutou e perseguiu os homens e conseguiu chegar e encontrar o irmão.
e trouxe o irmão de volta. Então, a Bíblia fala disso e me remete ao fato de Deus, ele tem um cuidado tão grande por nós, um amor tão grande por nós, que ainda nós escolhendo contrariar a sua vontade, ainda que a gente escolha fazer aquilo que nos agrada, que nos dá vontade, e sendo arbitrária aquilo que Deus quer para as nossas vidas, Ele ainda tem cuidado por nós. Ele ainda usa pessoas, Ele envia pessoas, Ele envia os seus anjos para falar até com nós mesmos a respeito da rota da obediência. Deus, ele usou uma pessoa para avisar Abrão e Abrão ir lá salvar o teu filho, o teu irmão. E Deus tem usado quantas pessoas para salvar você? Para fazer com que você entenda que esse não é o caminho que Ele quer que você siga. Quantas pessoas Deus tem usado para te dizer que Ele te ama, para te dizer que Ele quer o melhor para você, para te dizer que você pode ter tudo que você quiser ter no tempo dele, porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero que você reflita nessa madrugada, como eu estou refletindo. E eu fico lisonjeada, porque o Espírito Santo, ele fala verdadeiramente ao nosso coração. E quantas coisas me vêm à mente, quantas histórias eu vivi, quantas vezes eu quebrei a cara por fazer escolhas erradas, por não ouvir a voz de Deus, por simplesmente fazer aquilo que agradava a minha carne, sem pensar nas consequências. E talvez hoje eu ainda esteja pagando um preço alto, talvez eu já tenha pago o preço alto de algumas coisas. Mas hoje eu estou aqui, de novo, buscando a Deus, servindo a Deus, procurando entender qual é a vontade dele para minha vida, porque eu entendi que ele é misericordioso e que não importa o quanto eu tenha errado, não importa quantas besteiras eu tenha feito na minha vida, não importa quantas vezes eu tenha sido arbitrária à vontade do Senhor, ele permanece fiel a mim. Então eu queria te dizer nessa noite que pense bem e volte aos caminhos do Senhor, volte à rota da obediência, entenda que Deus só quer o melhor para você. Que Deus abençoe você. Até mais.